A paz do Senhor Jesus, amém? Convido os irmãos a abrir vossas Bíblias no livro de Juízes, Juízes, capítulo de número 1. A partir do versículo 6 nos diz assim: Porém, Adoni-Bezeque fugiu, e eles o perseguiram e o apanharam e cortaram fora os seus dedos polegares e os dedos dos grandes e os dedos dos pés. E Adoni-Bezeque disse: 70 reis com os seus polegares e dedos grandes dos pés deceptados juntavam sua carne debaixo da minha mesa. Tal como eu fiz, assim também Deus me retribuiu, e o trouxeram a Jerusalém, e ali ele morreu. Queridos, estava orando a Deus, pedindo direção a Ele de uma palavra para trazer para os irmãos, e o Espírito Santo me impulsionou a contar uma experiência que eu tive com Ele no ano de 2016. Quando eu estava lá em Macaé, no ano de 2017, eu trabalhava em um posto de gasolina. E nesse posto, em uma sexta-feira à tarde, estava eu atendendo ali os clientes. E de repente, quando acabei de atender o cliente, eu fui até uma certa bomba de gasolina. E ali eu encontrei 2 CDs. Um CD de Anderson Freire e o outro de Rose Nascimento. Cheguei até o amigo que trabalhava comigo e falei com ele: Leandro, de quem é esses CDs? Ele falou: não sei de quem é. Aí eu falei: deve ser algum presente de Deus para mim. Aí ele pediu para olhar os CDs e ficou com o de Rose Nascimento e ele ficou com o de Anderson Freire e me deu o de Rose Nascimento. Isso na sexta-feira à tarde. No sábado eu trabalhei pela manhã. Estava ali no trabalho, varrendo o pátio, e de repente eu ouvi uma voz batendo, dizendo: Adoni-Bezeque, Adoni-Bezeque. Aí eu pensei: Adoni-Bezeque. Achei estranho porque percebi que era um nome bíblico. Aí eu fui pesquisar na internet passagem bíblica que fala sobre Adoni-Bezeque. E eu vi que, na qual foi o texto que lemos aqui em Juízes, capítulo de número 1, versículo 6, nos fala que Adoni-Bezeque, ele foi um rei que cortou os dedos polegares das mãos e dos pés. Entenda bem, Adoni-Bezeque foi um rei que cortou os dedos polegares das mãos e dos pés. Aí eu falando com Deus, eu não estou entendendo o que o Senhor quer falar comigo. Aí eu fui pesquisar mais a fundo e percebi que o dedo polegar, ele simboliza identidade. A pessoa que não sabe escrever, ela vai lá, assina com o seu dedo polegar, correto? Aí eu falei com Deus, eu não estou entendendo. Eu fui pesquisar mais a fundo, presbítero. Aí eu fui entendendo as identidades que o inimigo tira da gente. Com o passar do tempo, a gente já não busca mais como a gente buscava antes. Essa é uma identidade que o inimigo tira da gente. A gente já não ora mais como orava antes. E isso tudo já estava acontecendo comigo. Eu não orava mais como orava. Eu chegava no culto às vezes 7 horas e orava ali pela igreja, pelos irmãos, pelas cadeiras, para que os irmãos que fossem sentar ali, pastor, viessem sentir Deus, viessem sentir a presença de Deus, viessem sentir a graça de Deus. Eu chegava cedo. Às vezes eu poderia chegar até 7 horas do trabalho, tomava banho ali rapidinho, já chegava e ia para a igreja. E essa identidade aos poucos eu fui deixando. Eu já não subia ao monte como eu subia antes, que eu gostava e gosto de subir ao monte, buscar o Senhor, embora a gente pode fazer isso em casa também. Eu já não orava ao Senhor de madrugada como eu orava antes. Isso foram identidades que o inimigo foi tirando de mim. Aí eu continuei estudando e percebi que os dedos polegares naquela época, a pessoa que tinha os dedos polegares perdidos, ela não conseguia manusear a espada, presbítero. E com os dedos polegares dos pés também decapitados, ela não tinha como
manter o equilíbrio. Então, se ela fosse para uma guerra assim, os dedos polegares das mãos e dos pés, ela correria o risco de morrer, porque não tinha como manusear a espada e nem tinha como manter o equilíbrio. Aí eu falei para Deus: Deus, será que eu perdi a minha identidade? Porque quando a gente perde a nossa identidade, a gente acha que nós não perdemos. Sansão é o que ele não sabia, que ele já tinha perdido a presença de Deus há muito tempo. Ou seja, ele já não buscava mais como buscava. Sansão havia perdido a sua essência. Sansão havia perdido a identidade, mas ele não sabia disso. E a gente vive uma geração de crente que já perderam muito a essência e não sabe. Já não busca mais como buscava antes. Misael. Já não ora mais como orava antes, mas Deus me trouxe aqui nessa noite para dizer para alguém: volte a buscar como você buscava. Recupere a sua identidade perdida. Quando eu cheguei em casa, eu falei: Deus, eu vou estudar essa mensagem. Eu vou estudar. Quando eu cheguei em casa, eu tomei banho, almocei e fui estudar o texto por volta de umas 2 horas da tarde. Aí eu lembrei dos CDs, como eu falei para os irmãos, meu amigo ficou com o CD de Anderson Freire, que me deu de Rose Nascimento. Quando eu cheguei em casa, eu peguei o CD e coloquei no aparelho do DVD. E não era o CD de Rose Nascimento, era o de Anderson Freire. E o primeiro álbum, a primeira música, Identidade. Aleluia. Naquele momento eu me alegrei, porque mesmo eu não buscando a Deus como eu buscava, mesmo eu tendo perdido a minha identidade, a minha essência, Deus ainda falava, Jefferson. Mesmo eu não buscando como buscava, Deus ainda queria me despertar. E Deus, Ele quer despertar a igreja desse século na qual vivenciamos. A igreja do século 21 perdeu totalmente a essência. Já não busca mais a Deus como buscava antes. Já não jejua mais como jejuava antes. Já não passa 10 minutos de joelhos orando como orava antes. Eu queria falar sobre João capítulo 6, da multiplicação. Mas Deus, Ele me trouxe aqui para despertar a igreja. Recupere a sua identidade perdida. Não aceite perder, queridos. Recupere aquela essência de você buscar, de orar, de ler a palavra. Tenha fome e sede por Deus. Na minha época, nessa época, eu havia perdido a essência, a identidade. Eu ainda estou buscando recuperar aquilo que eu perdi lá atrás. Antes de colocar a primeira colher de comida na boca, eu ia ler um capítulo da Bíblia. Eu tinha como prioridade Deus, e estou buscando a cada dia recuperar essa identidade. Que possamos a cada dia, queridos, recuperar a essência, a nossa identidade. Detalhes, a gente vive uma geração aonde a gente finge que é uma coisa, quando na verdade a gente é outra. Hoje em dia é fácil alguém estar por aí passando por mim, mostrar uma identidade que não é dele. Hoje em dia é fácil isso. Mas com Deus, não tem como a gente mostrar uma identidade que não é nossa. Deus, Ele nos conhece. Deus, Ele sabe quem nós somos, queridos. E nós somos filhos, herdeiros e co-herdeiros de Cristo. Amém? Agradeço pela oportunidade em nome de Jesus.